Bom, eu quero aproveitar esse mês da família, que eu já estou aqui, né, que minha família veio aqui, menos minha irmã, ela está ali. E eu também quero expressar minha gratidão a Deus por ter colocado pessoas tão especiais na minha vida. Eu não tenho palavras para dizer o quanto amo eles e o quanto eu sou feliz por ter sido criada pela Gláucia, pelo Daniel e por ter a Paula como irmã. São presentes de Deus na minha vida. Amém? Mas vamos começar. Então, igreja, você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Nós vamos ler. Vamos ler em nome de Jesus. Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Essa oração todo mundo conhece. E nós iniciamos ontem, né, essa jornada para estudarmos mais sobre a oração do Pai Nosso. E a gente vai aplicar ela para a nossa vida familiar, né? Como que a gente pode estudar essa oração e entender as preciosidades que Jesus deixou para nós aqui nessas palavras. Jesus, ele menciona a palavra Pai 3 vezes nessa oração. Pai nosso que estás no céu, seu Pai celestial os perdoará, seu Pai não perdoará se vocês não perdoarem, no versículo 15. E antes da gente passar para as aplicações práticas, né, dessa expressão, que é Pai, é importante a gente observar algumas coisas. A oração começa dizendo Pai Nosso, porque eu vi um vídeo muito legal uma vez sobre isso. Jesus fala Pai Nosso, ele não fala meu Pai. E aí ele já está nos ensinando que o reino, ele é plural. Ele não sou eu, não é só as minhas vontades. O Pai é nosso, o pão é nosso, perdoa as nossas ofensas. E aqui Jesus já estava ensinando essa lição preciosa de que nós vivemos em comunidade e nós precisamos viver. Não é verdade? Nós temos a nossa família de sangue e aqui nós temos essa família de sangue também, né? O sangue de Cristo. E nós precisamos disso, é importantíssimo. Então, nessa primeira frase aqui, Jesus já deixa evidente qual que é a vontade do Pai para as nossas vidas, que é viver em família, viver em comunidade. Amém? E lá no Velho Testamento, a gente não tem muito essa referência de Deus como Pai, né? Era mais de uma forma implícita, né? E já no Novo Testamento, só nos Evangelhos, Jesus fala de Deus como Pai mais de 70 vezes, só nos Evangelhos. E, né, nessa introdução a gente pode dizer o quê? Que essa expressão Pai Nosso, então, como eu acabei de falar, é um chamamento para essa vida de comunidade, a fraternidade, né? E existe uma expressão aqui de um autor chamado William Barclay. E ele diz que a oração do Pai Nosso é a única base possível para a fraternidade de todos os homens. E a fraternidade, ela quer dizer a harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. E acho que a gente se enquadra aqui, né? Nós, na nossa família, a gente precisa cultivar essa fraternidade, esse espírito de comunidade. Eu acho que aqui, na família Barreirinha, a gente aplica bem, não aplica? Graças a Deus, somos uma família. E nessa família, a fraternidade ela se concretiza quando nós encaramos os outros como pessoas que também recebem o cuidado paternal de Deus.
Porque às vezes nós somos meio egoístas e a gente acha que só eu sou queridinha de Deus, só eu sou alvo do amor, do cuidado de Deus. E na verdade, todos são, né? Quando a gente olha para o próximo como uma pessoa que é alvo do amor de Deus, as coisas mudam, nosso olhar muda. E aí vamos entrar então na nossa aplicação prática. Deus, como nosso Pai, Ele quer travar um relacionamento próximo e íntimo com os seus filhos. Uma das referências de Deus como Pai no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, ela se encontra lá em Marcos 14:36. Eu vou ler. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, Jesus, mais uma vez, Ele vai nos ensinar a nos relacionarmos com o Pai. Quando Ele usa essa expressão, Abba, Ele está mostrando a intimidade que Ele tinha com o Pai dele. Abba é uma expressão utilizada no judaísmo pelas crianças para chamar o seu pai de papai ou de paizinho. E não tem nada mais íntimo que isso, de que você se referir ao seu pai dessa forma. E Jesus, naquele momento de tanta aflição que ele estava passando, ele clama ao seu pai e ele chama: Paizinho, vem me socorrer. Olha que lição linda que nós vemos aqui. Quando nós estamos passando por situações difíceis, nós temos um paizinho amoroso a quem a gente pode recorrer aonde quer que nós estejamos. E esse paizinho vai vir e vai nos ajudar, vai nos livrar, vai nos dar aquilo que nós necessitamos. Mas a gente também vê aqui um chamado aos pais para que cultivem e proporcionem aos seus filhos essa proximidade, essa intimidade que nós só encontramos na família, né? E eu acredito que um grande desafio dos pais é manter a autoridade sobre os filhos, esse equilíbrio, né? De autoridade, mas do outro lado da balança, essa intimidade, essa proximidade, é algo que deve ser desafiador, né? Porque eu ainda não sou mãe, mas acredito que seja. E também pelo convívio, né, da família, a gente vê, né? A gente tem a experiência. E existe uma história aqui, que na Roma Antiga, quando os soldados eram vitoriosos na guerra, eles voltavam para a sua cidade e aí eles faziam um grande desfile, né, num carro luxuoso, e aí o imperador, os soldados, e eles iam exibindo as pessoas que eles trouxeram cativos, né, era um símbolo da vitória deles. E aí, num desses desfiles, uma criança irrompe a multidão e ela sai gritando, e aí o soldado fala: menino, o que você está fazendo? Você sabe quem está ali? É o imperador. E aí a criança responde: é o imperador, para você é o imperador, mas para mim é o meu pai. E olha a similaridade dessa história com a nossa história com Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei, Ele criou os céus e a terra e tudo que a gente conhece. E mesmo assim Ele é nosso pai, nosso paizinho, podemos chamar Ele assim. É maravilhoso a gente olhar como o Senhor nos ama, como Ele nos permite essa intimidade com Ele. E aí, avançando, Deus como nosso Pai, Ele nos ensina sobre a disciplina. E aí nós vamos ler lá em Hebreus 12, do 5 ao 11. Pode abrir aí na sua Bíblia. Esse versículo aqui é muito bom para os pais, mas para os filhos já fica um pouco complicado. A gente já não gosta muito. Então vamos ler lá em Hebreus 12, do 5 ao 11. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai?
Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais, devemos submeter-nos ao Pai espiritual, para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Esse aqui foi forte, hein? Quando eu li, porque fala sobre como a disciplina é necessária na nossa vida. E nós não queremos, não é verdade? Quem que quer ter algum momento de receber um não, ou não receber alguma coisa que queria, né? E aí eu lembrei de uma história quando era pequena. Quando era pequena não, né? Quando era criança, porque pequena infelizmente ainda sou. Mas meu pai sempre fazia a liçãozinha comigo, né? Do colégio. Daí ele começou a perceber que eu era muito ruim em matemática. Muito ruim. E continuo sendo. Mas a Paula é boa em matemática, então... Aí, ele falou assim, Carol, você não está indo bem em matemática, você vai ter que decorar a tabuada. Mas para isso, o que eu vou fazer? Enquanto você não decorar a tabuada toda e me dizer toda ela, cada semana ele perguntava de um, né? Não tinha que falar ela inteira. Enquanto você não decorar tudo, eu vou tirar o cabo lá da internet e eu só te devolvo quando você falar a tabuada inteira. Ai, irmãos, como que eu ia ficar feliz com um negócio desse? Nossa, foi terrível. Mas daí, o que eu fiz, né? Me apliquei ali na tabuada, falei, eu tenho que decorar isso. E engraçado que na sala, pra gente... Uma professora minha fazia assim, pra gente ir embora, antes do sinal, ela fazia uma provinha de tabuada. Então ela chamava, fulano, quanto que é 3 vezes 5? Aí se você acertava, você ia embora. Se não acertava, você continuava lá. E aí pra mim era horrível, porque eu nunca acertava. E daí eu via todo mundo indo embora, as crianças felizes, e eu continuava lá na sala. Então no fim, meu pai fez uma coisa boa por mim, porque daí eu decorei a tabuada e ganhei minha internet de novo. E comecei a melhorar na minha provinha da escola, né? Então, eu saía mais cedo. E é curioso como a disciplina, apesar de ser algo que a gente não quer, é algo que nós precisamos. E com o nosso relacionamento com Deus é da mesma forma. Às vezes a gente quer ir por caminhos que não vão nos fazer bem. E aí a gente quer insistir. E o Senhor nos alerta, olha, não vá por aí, não vai ser bom para você. E justamente por Ele ser esse Deus de amor, esse Deus de bondade, Ele nos instrui no melhor caminho. Mesmo que no momento a gente não entenda, mesmo que no momento a gente não queira receber aquela disciplina, ou, como é que fala? Renunciar. Quando você precisa renunciar a coisas, né? É muito difícil. Mas todas essas coisas são demonstrações do cuidado, do amor de Deus. Quando Ele nos diz para não fazer alguma coisa, para não ir por esse caminho, é porque Ele sabe que esse caminho não vai ser bom. Então a gente precisa encarar essa disciplina do Senhor como algo bom, como algo que vai te trazer crescimento, por mais que na hora seja difícil, realmente é. E aí, a gente pode extrair algumas lições sobre a disciplina. A disciplina, segundo o exemplo da paternidade de Deus, ela é sempre para corrigir, nunca para desanimar. Desanima às vezes, mas o objetivo é corrigir o erro. A disciplina, segundo o exemplo da paternidade, é uma demonstração de amor e não de ira. E aí eu lembro das histórias do Antigo Testamento, né? Às vezes a gente tem uma noção do Deus do Velho Testamento como um Deus malvado, irado, que castigava, mas a gente percebe que essa também era uma demonstração do amor de Deus, quando Ele disciplinava os seus filhos. A disciplina, segundo o exemplo da paternidade de Deus, ela é essencial para a formação do caráter dos filhos. Isso é realmente essencial. A disciplina, ela molda nosso caráter. O ser humano, no geral, todos,
Nós não podemos ter tudo aquilo que nós queremos. Nós não podemos agir sempre da forma que nós queremos. A gente sabe que o final disso vai nos trazer muitos prejuízos, muitas consequências. Imagina se todo mundo agisse da forma que bem entende, do jeito que quer. Imagine o caos que nós viveríamos. Então, a disciplina, ela molda o nosso caráter. Nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas agradáveis de conviver, pessoas que honram a Deus, honram os pais, pessoas que vão dar bom testemunho aonde elas forem. A disciplina, segundo o exemplo da paternidade de Deus, ela é uma tarefa dos pais. E aí me deram aqui para eu dar uma bronquinha nos pais. E eu nem sou mãe ainda, mas irmãos, estou aqui cumprindo o que me foi determinado, tá bom? Aí diz assim, sobre terceirizar a disciplina, né? Às vezes a gente tem essa noção de que, tem a ideia de que a disciplina tem que vir da escola, vir do Ministério Infantil, vir do professor, mas na verdade ela começa em casa, né? Ela é responsabilidade dos pais. E aplicando tudo isso para a nossa vida, e também nossa vida como discípulo, né? Nós seremos muito, muito bem-aventurados, porque o Senhor, Ele nos promete, né? Quando cumprimos a Sua palavra, nós só temos a ganhar e nós glorificamos o nome dEle, nós honramos a Deus. E aí, nosso último tópico, na paternidade de Deus, nós encontramos o valor da própria paternidade. E isso aqui é muito, muito bonito, muito precioso, muito preciosa essa lição. Quando a gente pensa sobre o caráter paterno de Deus, é importante que a gente faça uma pergunta. Eu já tinha me feito essa pergunta antes, que é: por que a Bíblia se refere a Deus em termos masculinos? E aí, a Associação Evangelística do Billy Graham, ela fez um estudo, publicou um artigo que diz, que explica, né, um pouco sobre essa curiosidade. E eles dizem que essa foi a maneira que Deus escolheu para se revelar a nós. Porque a Bíblia não se refere a Deus com características de gênero, sexuais. Ela descreve, mas se descreve com o gênero masculino. E aí a gente percebe que ela quer enfatizar as qualidades masculinas, como a paternidade, a proteção, a orientação, a força, né? E por isso que ela se refere a Deus como rei, pai, juiz, esposo, Senhor e o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela reforça essas características. E isso também explica porque a igreja é descrita como a noiva, né? Embora ela seja composta de homens e mulheres. E algo muito relevante que a gente tem visto, e é importante a gente discutir isso, principalmente nas igrejas, é como existe um plano, uma ação orquestrada para desqualificar a figura do pai na nossa sociedade. Como se ela não tivesse valor, não tem importância. Ela geralmente está sendo atribuída como a figura de um homem opressor, ausente da família. E isso é muito triste. Nós, Igreja de Cristo, temos que lutar contra isso. Já no documento não é necessário mais o nome do pai. Você pode colocar só o nome da mãe. E infelizmente isso também se dá, né, a uma estatística muito triste de abandono. Mas nós como igreja não podemos nos tornar estatísticas. Nós temos que lutar pela família, nós temos que lutar para que as pessoas entendam que cada um desenvolvendo o seu papel de pai, de esposa e fazendo a vontade de Deus, esse é o melhor para nós. Esse conceito tem sido muito propagado e é nossa missão, igreja, encarar isso com seriedade e nos posicionarmos, porque esse é o plano de Deus, isso é o que Ele deixou para nós. Ele nos deixou o modelo a ser seguido, e a família é um dos seus planos mais maravilhosos, é o que Ele deseja para nós. Então nós não podemos nos calar diante dessas situações que o mundo tem apresentado para a gente. E aí, como fortalecer essa paternidade na família? Então,
alguns conselhos, né? Pais, participem da vida dos filhos desde os primeiros momentos, desde a gravidez. Pais, participe da vida dos filhos, indo a reuniões de pais, consultas, competições esportivas. Cuide do seu filho, coloque para dormir, acordando à noite, trocando fralda. Brinque com seus filhos, converse sobre temas variados. Se interesse pelas coisas que seu filho gosta, né? Tenha tempo de qualidade com ele. Eu já lembrei também de outra história do meu pai, que quando eu era criança, eu gostava muito de escutar música, né? E eu ficava ali no rádio com ele, no som, eu queria escutar. E aí ele percebeu isso e ele começou a me dar CDs. Ele comprava e, nossa, o dia que ele chegava em casa com um CD novo, nossa, era a felicidade. Era o dia mais feliz. Era o primeiro dia mais feliz. O segundo era quando ele chegava com torta de brigadeiro. E teve uma vez que ele chegou com os dois. Aí, nossa, a felicidade. Então ele me trazia o CD do Diante do Trono de criança. E ele ia me incentivando a louvar a Deus, a conhecer a Bíblia. Tem uma musiquinha do Diante do Trono de crianças que fala a ordem dos versículos da Bíblia. Que nem sei quantos anos eu tinha quando meu pai me deu isso. Mas até hoje, irmãos, eu sei essa musiquinha e eu sei a sequência dos livros da Bíblia por causa dessa musiquinha. Então, olha como é precioso isso. Você identificar o que seu filho gosta de fazer, o que ele tem interesse, e usar isso para tanto incentivar ele, para adorar a Deus, e tanto para ter tempo de qualidade. Isso é muito importante. Eu posso dizer que isso marca a nossa vida, depois a gente não esquece. E voltando sobre a paternidade, né, de Deus, a gente vê que essa inserção de paternidade na vida dos filhos, isso vai determinar como eles veem a Deus, como eles enxergam a Deus como um pai. Então, se você é um pai muito severo, exigente, rigoroso, é possível que seu filho veja Deus da mesma forma, como um Deus bravo, super exigente, rigoroso. Agora, se por outro lado, você for um pai amoroso, que usa de diálogo com seus filhos, que é presente, que é capaz de perdoar, seu filho provavelmente vai ter essa mesma visão do nosso Deus. Pai Nosso. São duas palavrinhas tão curtas, mas, no entanto, elas envolvem um mundo de significados, são profundas. Elas contêm a beleza que é encontrada numa família unida. E essas palavras, elas nos remetem ao equilíbrio perfeito, que é a força e a serenidade de Deus, que é o Todo-Poderoso, mas que ainda assim é o nosso paizinho. Amém? Vamos ficar de pé, igreja? Eu tenho certeza que o mês da família, aqui que a gente comemora, não é à toa, não é só para ter uma agenda na igreja, não é só para isso. Existe um propósito muito sério por trás dele, que é trazer as famílias para mais perto de Deus, é trazer restauração, é trazer cura, é trazer perdão. A família é a nossa base, é extremamente importante na nossa vida. Então, que a gente seja intencional nesse mês. Vamos buscar a Deus, vamos identificar quais são as necessidades da nossa família. O que eu quero na minha casa que mude? O que eu quero alcançar do Senhor, da minha família? Vamos ser mais intencionais. Eu tenho certeza que Deus tem muito para derramar nesse mês. O Senhor tem muito para abençoar essa igreja e Ele quer abençoar a sua família, naquilo que ela precisa. Vamos orar? Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai, para falarmos, Deus, do Teu plano tão maravilhoso, Senhor, que é a família. Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor é tão bom conosco, Pai, e o Senhor nos mostra o melhor caminho, o Senhor nos mostra aquilo que nós precisamos para irmos bem, Senhor. E agora, enquanto família, Pai, nós estamos aqui pedindo ao Senhor, Deus, que o Senhor venha sobre a nossa família, venha sobre a nossa casa, Senhor, e nos traga, Senhor, restauração, traga cura, Senhor, traga alívio, traga paz, alegria, união, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos aqui, Pai, entregar as nossas famílias nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja, Pai, no lar de cada um.
Deus, nós sabemos que o Senhor tem bênçãos para as nossas famílias. Nós sabemos que o Senhor deseja nos ver vivendo em união, em harmonia, Senhor. Que o Senhor não deseja que nenhum da nossa família se perca, Pai. E por isso, em nome de Jesus, nós clamamos: Senhor, venha sobre a necessidade de cada família aqui nessa noite, Deus, e derrama das tuas bênçãos, derrama do teu poder, Pai, e que nós possamos testemunhar, Jesus, sobre aquilo que o Senhor irá fazer no mês da família, no ano de 2024, porque nós cremos assim, Senhor, que o Senhor é poderoso e que o Senhor tem infinitamente mais para a nossa vida, Pai, e para as nossas famílias. No teu nome santo, Senhor, é que nós oramos, Pai, e te pedimos: derrama sobre nós, Pai, a tua bênção, Senhor, e abençoa as nossas famílias, Senhor, que possamos dar bom testemunho, Pai, que sejamos pessoas que vão te honrar, Senhor, onde quer que nós estejamos, que nós sejamos um modelo para o mundo, Pai, de que família é sim um projeto teu e que família é sim importante, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a carregar esse testemunho daquilo que o Senhor planejou desde lá da fundação do mundo, Pai, que é a família. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja fazer. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, igreja.